Então, por exemplo, a parte DORIS, ele foca muito no ambiente OLAP, desculpa, o LTP. Então, ele ainda tem as raízes de transacional. Então, ele foca muito em trazer uma engine de data warehouse escalável com os conceitos e similaridades de um banco de dados relacional. Então, o foco dele é Real-Time Analytics, só que olhando os conceitos, os teoremas e as capacidades relacionais. O StarRocks é um fork desse cara, que traz a mesma ideia, só que bem focado para Analytical Processing. Então, aqui a gente pode olhar realmente que existem focos um pouquinho diferentes em relação à entrega, e a ideia é que você foque literalmente no Analytics como um todo. Por exemplo, fazendo com que o Doris foque um pouquinho mais na parte relacional, acesso, e o StarRocks foque bastante em Cloud Data Loads, por exemplo. Tá? Então, isso é muito interessante a gente entender de onde veio. Tá? Dito isso, a gente começa a navegar um pouquinho no que ele oferece com Analytics at Scale. Então, um caso muito legal que está rodando na internet, e é um caso recente, é o caso de sucesso deles com o Airbnb. Tá? Então, na verdade, o Airbnb testou algumas tecnologias de virtualização e de acesso a dados, entre elas ClickHouse, Trino, Presto, Pinot, e tem também o Apache Druid. Eles testaram todas essas tecnologias e para o ambiente deles, para o que eles fizeram, com a infraestrutura que eles fizeram, o StarRocks teve a melhor performance, tá? Comparado em magnitude de 9 vezes de performance em cima do segundo colocado, que inclusive era o Trino. Então, por que isso acontece? Pela capacidade de MPP, pelo framework que ele entrega, pelas capacidades por debaixo dos panos que ele tem. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá? Ele tem, assim como o Vitor falou um pouquinho das engines que o ClickHouse tem, como ele acessa isso, o StarRocks também olha bastante nesse approach. Então, o StarRocks não só consulta essas fontes, como ele também virtualiza dados para você. Então, você pode virtualizar e durante a virtualização ele tem uma coisa peculiar que para mim eu não vi em nenhum outro local. Você pode fazer transformações on the fly no loading do OLAP. Isso eu nunca tinha visto antes, tá? Então, como se você pudesse aplicar regras de transformação durante a carga do arquivo para dentro do storage dele. O que é muito interessante, inclusive, se você está fazendo algumas correções básicas dentro de arquivos, tá? É um ponto interessante a se notar. E qual é o grande forte dele, né? É literalmente habilitar um 360, onde você pode fazer business intelligence, consultas analíticas, você pode integrar aplicações com ele, tá? Você pode fazer dashboards. E ele tem uma coisa muito legal que eu sinto falta em alguns modern data warehouses, é exatamente engines de processamento se comunicar diretamente com ele. Então, por exemplo, quando a gente olha o Pinot, uma das faltas que eu tenho, que eu até conversei com o Kishore Gopalakrishna, que é o criador do Pinot, foi, cara, seria tão bom se a gente tivesse um PySpark, onde eu conseguiria simplesmente ler o data frame e inserir direto no Pinot. E, por exemplo, o StarRocks oferece isso. Então, o StarRocks ele tem jars para que você possa integrar tanto o Spark quanto o Flink em tempo real dentro da plataforma dele. Então, isso possibilita você conseguir utilizar a sua Surface que você já tem, melhorando ainda mais a questão de como você acessa esse dado.